Olá pessoal do canal INSS na tela, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre andamento de processo no INSS. O INSS é um órgão que teria tudo para trazer os direitos, atender as necessidades da população contribuinte ou não, porque por um lado concede direitos previdenciários daquele que contribui para o INSS, para futuramente ter direito aos seus benefícios, e aqueles que não contribuem, que são as pessoas de baixa renda, aqueles que não têm condições de contribuir, mas têm um direito a um benefício que é conhecido como benefício de prestação continuada, seja ele por idade, a partir de 65 anos ou mais, e seja as pessoas com deficiência de qualquer idade, Então vamos entender um pouquinho aqui algumas etapas importantes que acontecem nas análises do INSS. O INSS é responsável por analisar e julgar processos relacionados a benefícios previdenciários e assistenciais, certo? Como aposentadorias, pensões, auxílio-doença, BPC, entre outros. Algumas funcionalidades do INSS em análise de processo. Primeira fase do processo. Recebimento do pedido. Quando você faz um requerimento e envia para o INSS através do Meu INSS ou de forma presencial. O segurado ou representante legal apresenta um pedido de benefício ao INSS. Segundo, análise inicial. O INSS analisa a documentação apresentada, verifica se o segurado atende aos requisitos para que o benefício que foi solicitado seja concedido ou não. Terceira fase, instrução do processo. Se necessário, o INSS pode solicitar mais informações ou documentos para instruir o processo. Na parte da análise técnica, na quarta ação, o técnico do Seguro Social do INSS analisa o processo e emite um parecer técnico sobre o direito ao benefício. Já no caso da decisão, o servidor do INSS, geralmente um analista ou um juiz, analisa o parecer técnico e emite uma decisão sobre o pedido do benefício, dando o indeferimento ou deferimento. Tipos de decisões: concessão ou deferimento ou aprovado. O INSS concede o benefício previdenciário ou assistenciais solicitado. Indeferimento, negado, O INSS nega o pedido de um benefício previdenciário ou assistencial. Reconsideração. O INSS reanalisa o processo e pode alterar a decisão anterior, seja ela indeferido ou deferido. Pode ser um deferimento indevido. Numa reanálise, vai observar pontos importantes que não deveria ter passado na primeira análise, ou vice-versa, Quanto ao recurso administrativo, o segurado pode apresentar um recurso administrativo contra a decisão do INSS quando o INSS negou. Já na ação judicial, se o recurso administrativo for negado, o segurado pode apresentar uma ação judicial contra o INSS. No caso do Conselho de Recurso, há duas formas. Primeira instância, fase inicial. Segunda instância, quando reanalisa a decisão da primeira instância referente a uma negativa, confirmando a decisão que já veio do INSS, certo? Se a pessoa não concordar com a segunda negativa do Conselho de Recurso na primeira instância,
ele recorre à segunda instância, que é através da Câmara de Julgamento, onde vai reanalisar a decisão que aconteceu na primeira instância, certo? Quanto aos prazos, prazo para análise. O INSS tem prazo para analisar processo, que varia de acordo com a complexidade de cada caso, ou de cada região, né? Ou do estoque, número de servidores que está naquela agência, naquela superintendência, naquela ação responsável daquela região, né? Bom, já no caso de recurso, o segurado tem um prazo para apresentar um recurso, que é de 30 dias, e outro prazo para ação judicial, né? No INSS, o prazo seria de 45 dias a 90 dias, né, para que fosse finalizado o processo, concluído, dando a resposta de indeferimento ou deferimento. No Conselho de Recurso, 85 dias é o prazo mínimo para uma resposta ao processo recursal. Já na Justiça, pode durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos ou mais, dependendo também da ação, né, da região, de toda a demanda que oferece hoje o órgão judicial do nosso país, certo? Então, há uma demanda hoje no INSS gigantesca, que o INSS não respeita mais nenhum prazo, né? Mesmo prazo afirmado ali pelo juiz, né? Para que cumpra o prazo de implantação de um benefício, o INSS não respeita, não cumpre, né? E também diante de tudo que já acontece hoje, processos no meio, processos que começam a andar e não anda mais, processos que vão para o Conselho de Recurso. O Conselho de Recurso envia uma diligência que leva mais de 1 ano para o INSS responder. Isso, o prazo era de 30 dias, é de 30 dias para que uma diligência seja respondida ao Conselho de Recurso pelo INSS. Isso não acontece, certo? Entre outras demandas e situações que mostra hoje como as nossas leis, os nossos órgãos públicos estão com a licença da palavra, se cagando para a população, para os direitos, para as necessidades dessa população que hoje sofre na mão dos órgãos públicos do governo federal. Tá aí mais algumas informações sobre aí o recurso, tá bom? Sobre os prazos e sobre as análises do INSS.